Córdoba é uma cidade da comunidade da Andaluzia, sul da Espanha, e que tem uma população de 322 mil habitantes. Sem dúvidas, Córdoba é uma das mais belas cidades da Europa, com rica e maravilhosa arquitetura, a qual vamos mostrando na medida que contamos um pouco de sua história. Os registros mais antigos que citam a cidade de Córdoba fazem referência ao surgimento de um posto comercial nas imediações da cidade. Assim, o comércio de mercadorias se mistura com o surgimento de Córdoba, inclusive tendo mais destaque que a própria cidade durante sua fundação, em 169 a.C. O povoado que viria dar origem à cidade de Córdoba ganhou importância no ano de 2006, quando foi conquistada pelos romanos. Córdoba tornou-se então a capital da província da Espanha Ulterior, posteriormente chamada Hispânia Bética. Moradores famosos da cidade nessa época foram o filósofo Marco Sêneca e o poeta Lucano. Dessa época, subsiste a ponte romana com 16 arcos que liga a parte central da cidade ao chamado Campo da Verdade, do outro lado do rio Guadalquivir. Em 411, durante as invasões bárbaras da Península Ibérica, a cidade foi saqueada e ocupada temporariamente pelos vândalos, uma tribo germânica oriental que penetrou no Império Romano. Durante o domínio visigótico, a cidade procurou manter suas instituições romanas, apelando para o imperador romano Justiniano, que ocupou a cidade em 550. Os visigodos foram um de dois ramos em que se dividiram os godos, um povo germânico originário do leste europeu, sendo o outro os ostrogodos. Ambos estiveram entre os bárbaros que penetraram o Império Romano tardio no período das migrações. Após a queda do Império Romano no Ocidente, os visigodos tiveram um papel importante na Europa nos 250 anos que se seguiram. Particularmente na Península Ibérica, onde substituíram o domínio romano, reinando de 418 até 711, data da invasão muçulmana. Alguns anos depois, em 785, começou a ser construída a Mesquita de Córdoba, no lugar da antiga Basílica Cristã de São Vicente Mártir, que havia sido construída no período visigodo. Em 929, a cidade tornou a sede do Califado de Córdoba. Por volta do ano 1000, era uma das cidades mais povoadas do mundo, com 450 mil habitantes, tendo sido uma das primeiras a ter iluminação pública. O apogeu de Córdoba como um importante posto comercial só se deu durante o Califado de Córdoba em 929 d.C., após o fim do Emirado Independente, instaurado em 765 d.C., que perdurou oficialmente até 1031 daquela era. Durante o Califado de Córdoba, a cidade tornou-se a mais povoada, culta e opulenta de toda a Europa, sendo esse um momento de máximo esplendor político, cultural e principalmente comercial. Devido a seu grande contingente habitacional e à oferta variada de produtos que eram comercializados na cidade, Córdoba, durante esse período e no decorrer da Idade Média, se destacou como um importante posto comercial. Recebia forte influência arábica devido ao controle árabe da região, tendo o florescimento da cultura do zoco na cidade, que, aliás, perdura até os dias atuais. El Zoco Souk, no original árabe, é um mercado onde os artesãos manufaturavam e vendiam seus produtos.
Trata-se de um pátio central rodeado por galerias, onde estão as diversas oficinas, com uma escada cuja parede é cheia de vasos floridos, levando à galeria superior. Nele é possível encontrar principalmente artigos de couro e ourivesaria. Durante o domínio muçulmano foram construídos vários palácios, entre os quais a cidade-palácio de Medina al-Zahara, no ano de 936, que foi destruída e saqueada no século XI, mas que viria a ser restaurada posteriormente. Foi construída também a cidade-palácio de Madinat al-Zahira, cidade brilhante, também conhecida como cidade de Al-Mansur, bem como várias mesquitas e outros edifícios públicos, no intuito de tornar Córdoba uma cidade semelhante a Constantinopla, Damasco, Cairo e Bagdá. Durante o califado de Al-Hakem II, a biblioteca da cidade era a maior do mundo, com mais de 400 mil livros. No século XII, viveram na cidade os famosos sábios Maimônides e Averroá. Neste século, porém, com a subida ao poder dos almohadas, a cidade perdeu sua condição de capital da Al-Andalus para a cidade de Sevilha. Isto significou o início de sua decadência. Em 1236, a cidade foi conquistada pelas tropas de Fernando III de Leão e Castela. Logo em seguida, a mesquita de Córdoba foi transformada em catedral cristã, sofrendo a partir de então várias modificações arquitetônicas. Em 1315, foi construída a Sinagoga de Córdoba. No século XIV, os governantes cristãos reformaram várias antigas estruturas defensivas da cidade, como a Torre-Fortaleza de Calahorra e o Alcácer dos Reis Cristãos. Em 1478, o Alcácer, em castelhano Alcázar, se tornou o centro de comando para a conquista de Granada. Após a conquista em 1492, o Alcácer passou a servir como edifício do Tribunal da Santa Inquisição. Considerada como uma cidade milenar, Córdoba dispõe do segundo maior centro histórico da Europa, a maior área urbana do mundo, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um belo local para se iniciar um giro pela cidade é a Praça de las Tendillas, a praça mais transitada da cidade e que marca o limite entre o centro histórico de Córdoba e sua zona comercial. Trata-se de um amplo espaço rodeado por edifícios históricos, cafeterias e lojas, cujo símbolo por excelência é a estátua equestre de Gonzalo Fernández de Córdoba. A escultura desse nobre cavalheiro, conhecido como El Gran Capitán, é feita em bronze, com exceção da cabeça, que é modelada em mármore. Na verdade, a estátua equestre foi erguida dentro de uma bacia, cujas águas rodeiam toda a base da estátua. Gonçalo Fernández de Córdoba foi um nobre e militar espanhol, que alcançou o posto de capitão-geral dos exércitos de Castilha e Aragão por suas batalhas durante a Guerra de Granada, a Primeira Guerra Italiana e a Segunda Guerra de Nápoles, todas nos séculos XIV e XV.
A Praça de las Tendillas recebe esse nome devido às pequenas lojas artesanais que abrigava até os anos 30. Seus edifícios são hoje magníficas obras de arte, sem dúvidas um dos locais mais belos da cidade. Hoje em dia, outro de seus símbolos é o relógio de um de seus edifícios, que ao invés de badalar um sino, informa as horas e os quartos de hora com o som de um violão espanhol. É uma praça onde se encontram vários bons restaurantes da cidade, onde ocorrem feiras e crianças se divertem na grande bacia de sua fonte. Deixando a Praça de las Tendillas, tomamos a direção norte, através da Rua Cruz Conde, onde continua um desfile de algumas das mais belas construções da cidade, com estilos variados, mas com o predomínio do neoclássico, cujas vitrines ostentam lojas e boutiques de grifes. A Avenida Ocalle Cruz Conde foi aberta em 1926, quando este era o prefeito de Córdoba, e se juntou à Avenida Ronda de los Terrares com a principal praça da cidade, a Praça de las Tendillas. Previamente à construção desta larga avenida, aqui estava situado o bairro Trascastilho, por uma infinidade de ruelas com mala fama, e que foi mencionada em Passeios por Córdoba, de 1877, do escritor Teodomiro Ramírez de Arellano. Esta se transformou na região central da cidade, ricamente arborizada, e boa parte de seus prédios parecem ter sido desenhados, tal o esmero das construções, ricamente decoradas e coloridas. Sem dúvidas, é o mais belo centro comercial da cidade e termina em uma transversal, a Avenida del Gran Capitán, em um lindo edifício em estilo neoclássico, com frontões mantidos por colunas de capitel coríntio. Um luxo só. Em novembro de 2010, após uma série de polêmicas, começam as obras de peatonização da via, concluídas em abril de 2011, com o pressuposto da Junta de Andaluzia. Nesta restauração, se indicou no pavimento o traçado das antigas calles, que compunham a zona antes da criação da rua, em princípios do século XX. Porém, vamos voltar ao centro de Córdoba, ou seja, à Praça de las Tendillas, pegar a Rua Cláudio Marcelo, tomar um bus tour para conhecer outras regiões da cidade. Na esquina da Rua Cláudio Marcelo com Capitulares, nos anos 50 do século XX, foram descobertos os restos de um modelar templo romano. O templo tinha 32 metros de comprimento por 16 de largura. Suas colunas são todas do tipo coríntio, sendo classificado como do tipo pseudo-períptero quanto ao número e disposição das colunas. Esta zona de Córdoba foi constituída entre os séculos I e II como o Foro Provincial de La Colônia Patrícia, título que recebeu a cidade durante a dominação romana. No verão de 1951, em algumas obras de ampliação do edifício dos Passos do Conselho, encontraram restos de colunas e capitéis romanos, porém a obra foi temporariamente interrompida. As escavações somente tiveram sequência vários anos depois e foram confiadas ao diretor do Museu Arqueológico de Córdoba. Devido aos dados obtidos e à sua semelhança com a Maison Carré em Nîmes, sul da França, Félix Fernandes reconstruiu algumas estruturas descobertas, como as 10 colunas dos pronaos, bem como a primeira coluna ao lado norte da cela. É um templo hexastilo de 9 metros de altura, situado sobre um pódio de 3,5 metros e era constituído por 6 colunas na fachada frontal e 10 colunas em cada uma das laterais.
Atualmente, tudo o que restou do edifício são seu alicerce, a escadaria, o altar, algumas bases e partes de colunas e capitéis. A qualidade do mármore e do seu entalhe dizem-nos que a sua construção foi executada por artesãos altamente qualificados, obtendo resultados ao nível dos mais belos edifícios do Império. E o nosso Bus Tour segue em direção ao rio Guadalquivir. Este é atravessado por uma ponte romana construída no século I a.C. Durante 20 séculos, foi a única ponte utilizada para atravessar o rio. Acredita-se que a Via Augusta, que conectava Roma com Cádiz, passava pela ponte romana de Córdoba, também chamada de Ponte Velha. Seu comprimento é de 331 metros e se sustenta sobre 16 arcos, 4 quebrados e o resto de volta perfeita. Devido às remodelações que a ponte sofreu ao longo da história de Córdoba, restam apenas 2 arcos originais. A ponte romana une o bairro da Catedral com o Campo da Verdade e em seus extremos estão 2 dos monumentos mais icônicos de Córdoba, a Torre de Calahorra e a Porta da Ponte. Desde 1931, Arcos e a ponte são considerados bem de interesse cultural. A única estátua que decora a ponte romana de Córdoba é o Triunfo de São Rafael, modelado em 1951 como agradecimento ao arcanjo depois de uma epidemia de peste que atingiu Córdoba. O Triunfo de São Rafael aparece sempre rodeado de velas vermelhas, que simbolizam a veneração do povo cordobês por esta figura que dizem abençoar todos os viajantes que chegam ou que partem da cidade. Do ponto de vista histórico, esta região é uma das mais importantes de Córdoba. Além da ponte romana e seus arcos, em frente a uma praça muito bem arborizada, se localiza a Biblioteca Pública do Estado em Córdoba. Trata-se de uma biblioteca pública provincial de Córdoba, sendo um centro de propriedade do Estado gerido pelo Ministério da Cultura da Junta da Andaluzia e integrado no Sistema Andaluz de Bibliotecas. Praticamente anexa à biblioteca, porém em edifício monumental, se localiza o Museu de Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. O Alcázar de los Reyes Cristianos era uma fortaleza e palácio. Em seu interior, é possível ver grande parte da evolução arquitetônica de Córdoba, com vestígios romanos, visigodos e árabes. Os reis católicos da Espanha viveram aqui durante 8 anos. Quando em 1236 Córdoba foi conquistada por Fernando III el Santo, o edifício estava completamente destruído. O Alcázar era antes parte do Palácio Califal. Afonso X el Sábio iniciou a sua restauração, completada durante o reinado de Afonso XI em 1328. Embora haja uma aparência islâmica na construção, apenas uma parte das ruínas mouras foi mantida, o resto é em estilo mudéjar. O Alcázar foi utilizado como residência dos governantes da cidade, mas depois veio a ter diferentes usos, como a sede do Santo Ofício, onde funcionou a Inquisição e prisão durante a primeira metade do século XIX. A partir de 1482, foi quartel-general das tropas dos reis católicos, e foi no Alcázar que eles organizaram toda a estratégia para a conquista do Reino de Granada, o último reduto árabe na Espanha. Este palácio registrou também o célebre encontro dos reis católicos Ferdinando e Isabel com o genovês Cristóvão Colombo, antes deste partir para o descobrimento das Américas. Além da estrutura física do Alcázar, se destacam seus magníficos jardins, com lagos e piscinas.
Deixando o Alcázar de los Reyes Cristianos, atravessamos por 2 vezes o rio Guadalquivir, em sentidos opostos. Na primeira, utilizamos a Puente San Rafael, no sentido sul-norte, e atingimos a Autovia del Sur, e por esta voltamos para atravessar novamente o rio Guadalquivir pela moderna Puente de Andaluzia, circulando pela autopista A350. Entramos agora em uma região extremamente moderna de Córdoba, com amplas avenidas muito bem arborizadas, exibindo palmeiras imperiais centenárias e uma arquitetura moderna. Aqui trafegamos pelo Jardim da Vitória. É uma região de muitos hotéis e apartamentos residenciais. Alcançamos agora o Jardim da Agricultura, que se limita com a Avenida das Américas, uma das mais belas e amplas de Córdoba. É uma região de comércio raro e caro. À nossa frente, por exemplo, está El Corte Inglés, um dos mais tradicionais magazines da Espanha, encontrado praticamente em todas as principais cidades deste país. Outra bela avenida de rica arquitetura e com o mesmo padrão de arborização e ajardinamento. Aliás, são inúmeros os jardins dessa cidade, como o Real Jardim Botânico de Córdoba, Jardines de la Merced, La Victoria Garden, Jardines Huerto Orive, o Instituto de Agricultura Sustentável e o Centro Agropecuário, além de outros. Mais uma grande alameda nesta linda cidade, com canteiro e área para pedestres em seu centro. É a avenida que se destina às estações ferroviária e rodoviária de Córdoba. Contornando a avenida pela direita, vamos encontrar a Praça da Espanha, onde se destaca um belo edifício em estilo renascentista, onde funciona um dos tantos mercados de Córdoba. Já teria sido um dia a Assembleia Legislativa desta província. Ao lado direito do bus, encontramos grandes muralhas dos séculos XI e XII desta cidade. Córdoba é uma cidade de grandes contrastes arquitetônicos. Atravessamos muitas avenidas de arquitetura moderna, riquissimamente ajardinadas. E agora nos preparamos para atravessar uma área ou bairro mais humilde, que por muito tempo vem sendo habitado pela comunidade judaica da cidade. Localizado em pleno coração da cidade, o bairro judeu é um labirinto de ruas estreitas de pedra, onde você poderá relembrar a história de Córdoba e entender o estilo de vida das 3 culturas que coexistiram durante séculos: cristãos, judeus e muçulmanos. O bairro judeu, ou juderia, é uma complexa trama de becos com um típico sabor andaluz. No centro deste castiço bairro está situada a sinagoga, uma das 3 existentes na Espanha. Esta construção é mudejar e domina o bairro e a vida de seus habitantes. Também conserva uma estátua em honra ao sábio judeu Maimônides. Tem um traçado irregular. Foi um reduto intelectual na época de Abderramán III. A juderia abrange desde a Porta de Almodóvar até a Mesquita Catedral e mostra o traço típico das cidades muçulmanas, com ruas estreitas e diversas ruelas em saída. Visitar a juderia de Córdoba é viajar ao passado e conhecer a essência medieval da cidade através de seus edifícios caiados em branco e decorados com flores e vasos coloridos. Além disso, a juderia é o melhor lugar onde comer e fazer algumas compras nas lojas de artesãos locais. Os primeiros assentamentos judeus em Córdoba datam da época dos romanos. Durante o governo de Augusto, começaram a traçar uma muralha para proteger a cidade de ataques externos e a juderia começou a ganhar forma.
Depois da conquista de Córdoba pelos muçulmanos em 711, a juderia se tornou o núcleo administrativo da cidade e a comunidade hebreia passou a assentar-se na zona norte da Medina. Foi apenas no século X quando, pouco a pouco, os judeus voltaram a esse distrito. Na época medieval, judeus, cristãos e muçulmanos coexistiram na juderia, que se tornou o núcleo mais importante de Córdoba. Aqui não só acontecia a vida na cidade, mas também nasceram importantes filósofos da época, como Averroes e Maimônides. Este distrito de ruas de pedra em pleno coração da cidade abriga diversos atrativos que fazem da juderia um dos lugares mais encantadores de Córdoba. Claro que não poderia faltar uma sinagoga. Aliás, esta é uma das 4 sinagogas históricas que ainda restam na Espanha. Embora sua arquitetura seja muito marcada pela influência da arte islâmica, suas paredes estão cheias de inscrições em hebreu. Também a Plaça de las Correderas é um dos lugares mais emblemáticos da cidade espanhola de Córdoba. É a principal praça quadrangular da Andaluzia e está localizada no bairro histórico de La Alqueria. Apesar de os primeiros indícios da praça irregular datarem do século XIV, a atual praça foi construída em 1683 por arquitetos locais sob ordens do corregedor Francisco Ronquillo Briceño. O seu nome advém das touradas que se realizavam neste espaço, embora também se realizassem autos de fé e execuções da Inquisição espanhola. 2 são os edifícios que se destacam na praça: o Mercado de Sánchez Penha e as Casas de Dona Ana Jacinto, ambos construídos um século antes da praça. O mercado foi construído como prisão e casa do corregedor até que, em 1835, após a transferência da prisão para o Alcázar de los Reyes Cristianos, o empresário José Sánchez Penha o transformou em fábrica de chapéus e instalou a primeira máquina a vapor da cidade. Em 18 de fevereiro de 1981, foi declarado monumento histórico-artístico, fato que motivou obras de restauro iniciados em 1986 e concluídas no final de 2001. Porém, é a Mesquita Catedral de Córdoba, oficialmente conhecida pelo seu nome eclesiástico de Catedral de Nuestra Senhora de la Asunción, é a maior atração da cidade de Córdoba. É a Catedral da Diocese Católica Romana de Córdoba, dedicada à Assunção de Maria e localizada na região espanhola da Andaluzia. Devido ao seu status como uma antiga mesquita islâmica, também é conhecida como mesquita e, como tal, a Grande Mesquita de Córdoba. A Mesquita Catedral é a atração turística mais famosa de Córdoba, sendo um exemplo da fusão entre a cultura islâmica e cristã, por estar localizada dentro de uma catedral católica. Uma análise ou visita mais demorada à Mesquita Catedral deve ser iniciado pelo seu minarete ou torre campanária, localizada próxima ao canto esquerdo da face sul da mesquita. O atual minarete da Mesquita de Córdoba foi construído no século X por Abderramão III para substituir um menor do período anterior. O minarete estava decorado com 4 pares de arcos de ferradura rematados por uma cúpula. Com a conquista cristã de Córdoba, o antigo minarete islâmico foi coberto com elementos barrocos, dando lugar a um campanário próprio das catedrais cristãs. Atualmente, a Torre do Campanário de Córdoba mede 54 metros de altura e é o edifício mais alto da cidade, podendo ser visto de qualquer ponto de Córdoba. As grandes muralhas que envolvem a Mesquita Catedral guardam em seu interior uma área arborizada, com muitas palmeiras, ciprestes e laranjeiras, que lhes concede o nome de Pátio das Laranjeiras.
O Pátio das Laranjeiras foi o centro da vida islâmica durante o Emirado e o Califado de Córdoba. Entretanto, o Pátio das Laranjeiras nem sempre teve tais árvores. Foi apenas no final do século XVIII quando estas árvores cítricas foram plantadas no pátio principal da mesquita. Ao longo desse espaço aberto, flanquejado por várias galerias e pórticos, tinham lugar tarefas de ensino, justiça e administração. Adentrando a mesquita, o visitante se extasia com as quase 1.300 colunas de pedras dispostas em forma de arcos, todas pintadas de branco e vermelho, proporcionando uma sensação de infinito. É a parte mais chamativa da Mesquita Catedral de Córdoba. É chamado o Bosque das Colunas, que forma uma grande sala de orações. Esse santuário é formado pela superposição de várias naves. A Mesquita Catedral de Córdoba foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984, sendo o monumento mais visitado da cidade. Esta Mesquita Catedral é um templo-chave em todo o Ocidente Islâmico e o monumento mais visitado da cidade. Com mais de 13 séculos de história, esse edifício serviu de lugar de culto para visigodos, muçulmanos e cristãos, e hoje é um monumento essencial para se entender a história de Córdoba. A Mesquita de Córdoba começou a ser construída no ano 786, sob o mandato do primeiro emir omíada de Córdoba, Abderramão I, sobre os restos de uma antiga basílica visigoda. Com o crescimento de Córdoba durante o Emirado e o Califado, foram necessárias várias ampliações nos séculos IX, X e XI, que fizeram desse monumento uma mistura de estilos e materiais, única no mundo. Durante anos, a Mesquita de Córdoba foi a maior mesquita do mundo. Hoje em dia, o templo reflete o poder de Córdoba como lugar islâmico no Ocidente durante o Emirado e o Califado. A Mesquita de Córdoba passou a ser catedral cristã em 1236, depois da reconquista da cidade por Fernando III o Santo. A partir desse momento, os muçulmanos foram expulsos de Córdoba e foram construídas capelas, altares e outros elementos cristãos na mesquita. Naquele ano, a Mesquita de Córdoba se consagrou como catedral cristã, dando lugar a algumas modificações, como a construção de pequenas capelas, abóbadas e a Capela Real, para abrigar os restos dos reis cristãos. Finalmente, em 1523, Carlos V mandou construir uma grande catedral cuja planta teria forma de cruz latina no interior da mesquita. As obras se estenderam durante mais de 80 anos. Foi construída uma grande cúpula renascentista e também os braços do cruzeiro. Os elementos mais destacados da mesquita são o altar de mármore vermelho e o conjunto de cadeiras do coro barroco, talhado em madeira. No século XVI, Carlos V autorizou a construção atual da Catedral Cristã nas naves da mesquita. O resultado foi um grande edifício, cuja planta tem formato de cruz latina encaixado no meio do bosque de colunas da sala de orações muçulmanas. O símbolo por excelência de Córdoba é a mesquita, reflexo do poder do califado e do legado do Al-Andalus na Península Ibérica. Além disso, é um monumento que reflete perfeitamente a fusão da arte omíada com outros elementos cristãos. Localizada no centro histórico da cidade, a poucos metros da Ponte Romana, sobre o rio Guadalquivir, a Mesquita Catedral se tornou um dos principais lugares de interesse turístico de Córdoba. A Mesquita Catedral de Córdoba impressiona desde o primeiro momento em que se atravessa uma de suas 5 portas principais.
Se hoje em dia as dimensões do templo impactam a qualquer visitante, imagine a magnitude desse monumento na época em que foi construído. Depois de 9 séculos de constante evolução, a Mesquita Catedral alcançou cifras recordes: 23.400 metros quadrados de superfície, 1.300 colunas de várias épocas e 365 arcos de ferradura. Além disso, é a única mesquita do mundo que abriga uma catedral em seu interior, com grande destaque para a grandiosidade de sua cúpula, a beleza e sensibilidade de suas capelas laterais. Conhecer a Mesquita de Córdoba é, sem dúvidas, um momento de grande reflexão, um privilégio divino e uma obrigação de todo cristão que visita a fantástica cidade de Córdoba, independentemente da religião que professe. Basta uma boa dose de sensibilidade e espiritualidade.